Vamos dar continuação aqui na leitura aqui do livro, a PDF, Boa Sorte. Beleza. Quinta regra da boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Ston, a mãe das pedras. Durante o sexto dia, Nof, abatido, se pôs a vagar pelo bosque encantado. Ele não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas também não queria voltar sozinho ao castelo real. Se ia fazer um papel ridículo, preferia compartilhá-lo com Cid. Além disso, custa-lhe tanto reconhecer seus erros e fracassos que resolveu responsabilizar os outros. Sou vítima de um erro ou de um engano de Merlin, dizia o mesmo. O sexto dia foi mais cansativo de todos que o Nof passou no bosque. Embora tenha caçado muitos animais raros e descoberto plantas exóticas, não aconteceu nada de especialmente relevante. O pior era uma sensação de que deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico. A não ser, claro, que Merlin o tivesse enganado. Mas, se Merlin o enganará, por que não voltava para o castelo? Por quê? Porque no fundo continuava esperando. Esperar significava dar a razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais esperava, mais tinha certeza que a sorte não chegaria. O que ele estaria fazendo de errado? Por que era tão desgraçado? O prazo ainda não se esgotou. Eu mereço a sorte. Sou especial. Mas depois de todos esses dias aqui, não parece que encontrarei o trevo. Ele dizia a si mesmo. Assim transcorreu o dia do Cavaleiro do Corcel Negro e da Capa Negra. Como não havia nada mais a fazer, ele decidiu procurar Ston, a mãe das pedras. Queria confirmar com alguém mais o que já sabia. Que no Bosque Encantado não nasceria nenhum trevo mágico. Que ele não era uma pessoa de sorte. Não é de se estranhar que Nof agia assim, pois este é um traço curioso de quem pensa não ter sorte. Procurar outras pessoas que confirmem sua forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima aparentemente, e só aparentemente, nos exime de toda a responsabilidade por nosso infortúnio. Stone estava no cume do penhasco dos penhascos, uma montanha inóspita, toda feita de pedras. A escalada foi penosa. De lá havia-se quase todo o bosque encantado. Nof pensou que gostaria de encontrar Cid para lhe perguntar se também queria voltar logo ao castelo real. Ao chegar ao cume, o cavaleiro encontrou Ston, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Ston se dirigiu a ele. Olhem só, um dos cavaleiros que andam procurando trevos. Há 4 dias que não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou o trevo mágico? Perguntou ela, dando uma risadinha alegre. Você sabe que não, respondeu Nof, visivelmente aborrecido. Diga-me, Ston, é verdade que não há nem haverá um trevo mágico de 4 folhas neste bosque? Ou será que há algum por aqui, entre estes penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas claro que não. Como você quer que cresçam trevos entre as pedras? Dá para ver que você está ficando transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar por muito tempo aqui, vai acabar enlouquecendo, como quase todos os humanos que andaram por este lugar sem um objetivo claro. Não, aqui não há trevos. Os trevos mágicos de 4 folhas não podem nascer onde existem pedras. Nof desceu devagar o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Ston. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei boa sorte, pensou. Logo lembrou-se de Cid e se alegrou com amargura ao pensar. Aquele outro louco tampouco encontrará o trevo mágico por mais que ande pelo bosque. Imaginar o fracasso de Cid o tranquilizava, o consolava e até o deixava contente. Se não há um trevo mágico para mim, também não haverá para ele, disse em voz alta, com raiva e convencido de suas palavras. Em seguida montou em seu cavalo e partiu em busca de um lugar para dormir. Ao se levantar de manhã,
Sid percebeu que o trabalho da noite anterior surtirá bons resultados. Viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam a terra, que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim, pôde comprovar, para sua grande satisfação, que o sol e a sombra penetravam por igual em cada um dos palmos da terra nova. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela e também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que considerava necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo a fazer. Como ele mesmo dizia, o copo estava meio cheio, portanto, precisava saber como enchê-lo por inteiro, caso tivesse acertado o lugar em que o trevo mágico nasceria. Como Merlin disse, como havia pensado na noite anterior, devia descobrir se, naquele momento, ainda faltava fazer alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Terra, água, sol. O que mais poderia faltar? Assim ele passou o sexto dia perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque o que podia estar faltando para a terra além do sol, da sombra e da água, para que um trevo de 4 folhas nascesse ali, mas ninguém soube lhe dizer o que faltava. Já era meio-dia e não lhe via a mente a quem mais perguntar. Cid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim, lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque, para ver de lá se havia algo que lhe chamasse a atenção. A perspectiva, a distância, a visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas, pensou. Todos os cavaleiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Cid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Merlin. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir. Por quê? Simplesmente porque pensou no que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação. Partindo do que já conseguiu, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, Cid começou a sentir a suave brisa que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente chegou ao cume, sentou-se e passou a olhar o horizonte em busca de inspiração. Nada. De repente uma voz o assustou. Ela saía da pedra debaixo de seus pés. Era Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando. Cid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco abaixo. Uma pedra que fala? Era só o que me faltava encontrar. Não sou uma pedra que fala, eu sou Stone, a mãe das pedras, afirmou, visivelmente aborrecida. Suponho que você seja outro cavaleiro que anda procurando o trevo mágico. Você é realmente a mãe das pedras? Então não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que não entendo de trevos, mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse o mesmo ao outro cavaleiro vestido de negro. Trevos de 4 folhas não podem crescer aonde há pedras. Você disse de 4 folhas? Replicou Cid. Sim, de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas? Sim, podem nascer em solo pedregoso, mas os de 4 crescem com menos força. E, por isso, precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 e um de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Estava certo de que, em geral, os elementos-chave só são descobertos nos pequenos detalhes. No óbvio e no conhecido dificilmente se encontra a resposta para que, aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Claro, como não percebi isso antes, muito obrigado. Agora preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. Cid desceu depressa o penhasco dos penhascos. Precisava correr a toda velocidade, pois não havia tirado as pedras de seu pedaço de terra. Ao chegar, ainda restavam 2 horas de sol. Ele removeu todas as pedras uma a uma. De fato, o local estava cheio delas. Se por acaso aquele que fosse ao lugar certo para o trevo mágico brotasse, se por acaso aquele fosse o lugar certo para que o trevo mágico brotasse, isso seria impossível por causa das pedras. Cid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, o que ele definia como parte já cheia do copo.
o que ele definia como a parte cheia do copo, assim como se concentrar no que pudesse estar falando. Isso sempre havia ajudado a seguir adiante. Mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo e que não há mais nada a fazer, se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer, sempre encontrará uma pista para um bom caminho. De fato, foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca saberia o que era necessário retirar as pedras. E mais uma noite Cid dormiu perto do espaço que criará. E uma vez mais imaginou o belo trevo mágico em todo seu esplendor, no centro da terra que ele havia preparado, iluminado, regado e livrado das pedras. Antes de adormecer, imaginou estar segurando o trevo nas mãos, sentiu sua suave textura ao encostá-lo na pele, sua intensa cor verde, suas belas folhas desdobradas. Ele chegou até mesmo a sentir o agradável cheiro de clorofila que o trevo mágico exalava. Era tudo tão real que, pela primeira vez, ele teve certeza de que o trevo nasceria ali. Era capaz de imaginá-lo e podia senti-lo com riqueza de detalhes. Isso lhe fez muito bem, e assim foi tomado por um profundo sentimento de serena alegria e paz interior. Acontecesse o que acontecesse, no dia seguinte ele saberia disso, também tinha certeza. Logo ficou tudo escuro, restava somente uma noite. Era a véspera do dia em que deveria nascer no bosque encantado o trevo mágico de 4 folhas. O trevo da sorte ilimitada. É isso, vou parar por aqui. Esse livro já chegou